o que é necessário para fazer a regularização do uso capião. Você sabe o que é uso capião? Como funciona o processo de regularização? E em quais situações pode-se solicitar essa aquisição? Hoje vamos falar tudo sobre o uso capião. Mas antes de avançar no vídeo com dicas valiosas, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou Rogério Moura, seja bem-vindo ao meu canal. O uso capião também pode ser conhecida como prescrição aquisitiva, que se trata de uma forma de aquisição de uma propriedade por meio de posse. Então, a posse geralmente é pacífica e pode ocorrer em um móvel ou imóvel. Ao todo, existem 6 classificações para o uso capião de acordo com a relação do possuidor com o bem, o tamanho do imóvel e o tempo de posse. Aliás, muitas pessoas não acham que o uso capião seja uma forma justa de aquisição de bem móvel ou imóvel. Entretanto, ele está mais relacionado com a função social que tal bem proporciona. Tal princípio se encontra no inciso 22 do artigo 5º da Constituição Federal, pois o direito de propriedade não é absoluto para a Constituição, já que o direito está diretamente relacionado à função social que o bem exerce. Assim, se o proprietário não destina sua propriedade corretamente, a mesma pode ser passível de uso capião para atender à função social. As espécies de uso capião. Ao todo, existem 6 espécies de uso capião previstas em lei. Os procedimentos de cada espécie de uso capião são diferentes. Vamos conhecer cada um. Uso capião extraordinário. Neste caso, é entendido que a posse do imóvel é do indivíduo que vive no imóvel há 15 anos, sem que o possuidor do imóvel tenha questionado. Entretanto, se o interessado tiver feito qualquer reforma de forma pacífica e mansa, ou já tenha o local como sua moradia habitual, o prazo para aquisição por meio de uso capião cai para 10 anos. Essa espécie de uso capião está prevista no artigo 1238 do Código Civil. Uso capião ordinária. Aqui é necessário comprovar a posse mansa e pacífica por um período de 10 anos e também o justo título de boa-fé, como consta no artigo 1242 do Código Civil. Portanto, o prazo pode ser reduzido para 5 anos, se o imóvel tiver sido adquirido honrosamente. O possuidor também deve ter sua moradia estabelecida no imóvel ou feito qualquer investimento no local. Uso capião no caso de abandono de lar. A uso capião também pode ser solicitada quando o proprietário do imóvel que se separou da cônjuge e abandonou o imóvel por um período de 2 anos. Ou seja, mesmo que o ex-cônjuge seja proprietário e ambos tenham casado em comunhão de bens, a parte que saiu do imóvel perde o domínio integral do mesmo, devido ao abandono de lar. Entretanto, quando a saída do cônjuge ocorre contra a sua vontade, ou por questões como internação e mudança de cidades por razões profissionais. Ou seja, questão que fogem ao seu controle, ou mesmo não pode ser estipulado como abandono de lar. O artigo 1240-A é que determina essas questões. Uso capião especial em área urbana. Dessa forma, segundo o artigo 1240, caput do Código Civil, sobre a uso capião pode ocorrer em imóvel de até 250 metros quadrados em área urbana, sendo que o mesmo deve ser para sua moradia com ou sem família. Assim, não deve haver oposição do proprietário por um período de 5 anos contínuos e o mesmo não pode ter outra propriedade. Uso capião para propriedades rurais. Em propriedades rurais, o imóvel não pode possuir mais do que 50 hectares. O possuidor não pode ter outro imóvel, seja rural ou urbano. Desta forma, é preciso morar ou produzir na propriedade por pelo menos 5 anos de forma contínua e sem oposição. A modalidade está prevista no artigo 1239, caput do Código Civil. Uso capião, processo coletivo. Assim, o artigo 10 da Lei nº 10.257 de julho de 2001
prevê a modalidade de uso capião coletiva em propriedades em áreas urbanas. Sendo assim, após a divisão da propriedade por possuidor, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então, todos devem estar morando na propriedade por pelo menos 5 anos ininterruptos, sem qualquer oposição. Principais aplicações do processo. Processo de uso capião destina-se a pessoas que têm a posse do imóvel. A grande parte das irregularidades são imóveis adquiridos de pessoas falecidas através de contrato particular, aquisições de imóveis de empresas que não existem mais, imóveis recebidos através de herança e que não possuem inventário, aquisição apenas com recibos de pagamentos, imóveis comprados por meio de contrato verbal, doação do imóvel não formalizada, quando o dono abandona o imóvel, ou posse por meio de sobra de áreas de loteamento. Entretanto, esses casos não se aplicam em área pública, se a posse não for contínua, pelo simples fato de querer ser dono e sem que a posse seja pacífica e mansa. Outro fator que impede que a uso capião tenha seu reconhecimento é quando o possuidor é locatário ou inquilino, caseiro da propriedade, que seja comodatário, quando recebe a posse por empréstimo, ou no caso de comprador estar inadimplente. As provas solicitadas para tal aquisição são através de testemunhas, depoimentos pessoais e documentos. Aliás, recentemente foi aprovada uma nova maneira de solicitar o uso capião. É a solicitação por meio de cartório de registro de imóveis no local onde o imóvel se localiza. Essa maneira está de acordo com o artigo 216 da Lei 6.015 de 73. Lei de Registros Públicos. Ela também determina os documentos que devem constar para que o pedido seja efetuado na esfera administrativa. Para iniciar o processo de uso capião extrajudicial, o solicitante precisa estar acompanhado por um advogado e de toda a documentação solicitada para a continuidade do processo. Caso a uso capião em cartório não tenha procedido, você tem o direito de reivindicar por um processo judicial, ou seja, é possível entrar com a solicitação nas duas esferas. Gostou das dicas ou tem outro conselho para dar sobre este assunto para os inscritos aqui do canal? Então aproveite e deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com a sua rede. Assim você ajuda nossos inscritos e ainda contribui para o crescimento do canal. Para finalizar, deixo a frase de Clarice Lispector. Sou um monte intransponível no meu próprio caminho, mas às vezes por uma palavra tua ou por uma palavra lida, de repente tudo se esclarece. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, sucesso!